Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, né, André? Hoje eu tenho um companheiro e vamos compartilhar com as tias uma novidade, né? Sim. Temos novidades nessa casa, né, amor? É que eu tô super curioso. É, na verdade é um dos mais curiosos, né? Uhum. Vamos abrir de uma vez. Mãe, Olha só que bonita essa caixa. Nada mais é do que um MagPad. Sim, um tablet gigante, vamos dizer assim. É um monitor tecnológico, né, com touchscreen, como se fosse um tablet que vai me ajudar muito nas minhas coisas que eu faço, né? Tipo, trabalho, posso usar ele como monitor. E o que é mais legal de tudo, o que mais me chamou a atenção, é que ele não tem fio. Ele é a bateria, então eu posso carregar para onde eu quiser sem precisar estar arrastando um fio junto, né, André? Quem que vai usar também esse aqui? eu. É, né? Uhum. Mas teu papai pode usar? Todos, a família toda pode usar, né? Pode ver vídeos do YouTube. É jogar? Tchananã! Vamos ver se a mamãe consegue puxar ele pra fora aqui. Aqui é o manual. Tem controle remoto já com a pilha, que normalmente, né, os controles vêm sem pilha. Aí o carregador, que é algo que ultimamente a gente compra um eletrônico assim e às vezes tem que comprar o carregador à parte. Esse vem o carregador. Que legal! Branquinho. A alça, olha só que legal, dá pra carregar pra onde quiser. E olha o tamanho disso aqui. Ele é pesadinho, é claro, porque é um equipamento grande. Aí aqui atrás tem o suporte, ó. E é extensível, ó. Que legal. Pode ser usado assim. Imagina ver os shorts, as coisas legais das redes sociais numa tela desse tamanho. Ver... não tem TV no quarto, mas eu quero ir ver uma série, alguma coisa. Super prático. Tô lá fora, né? Vou fazer um almoço lá fora, ao ar livre. Não tenho nada para poder ver um vídeo, ouvir uma música, ver um clipe. Leva junto. Vamos apoiar ele aqui para nós ver. É bem estável, não escorrega. E agora nós temos que ligar para ver como é que funciona. E ele é Android, né? Então, tudo que eu tenho no meu celular, automaticamente eu posso transmitir para cá. Vou ligar que nem eu ligo para minha irmã no Brasil e coisa. Quero fazer uma chamada de vídeo. Aqui eu posso ver eles muito maior. Então, as comodidades da tecnologia que funciona para tudo, não só para receita, mas para entretenimento, para ver vídeo, para estudar, para trabalhar e falar com a família numa tela enorme. E agora vamos ligar, né, para ver como é que funciona. O André, para ver, né? Sou muito mais tecnológico que a mãe dele. Ele é ali, ó, mãe, os botões são atrás. Vamos ver se ele tem bateria, né? Senão depois a gente vai ter que fazer ele funcionar depois. Tá sem bateria, claro, né? Um equipamento novo. Eu vou colocar a carregar e daqui a pouco eu volto para nós ver como é que ele funciona, como é que é ele realmente ligado. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. O MagPad já carregou e agora nós vamos ligar ele para ver como é que funciona, porque eu tô muito curiosa para saber. Mãe, quer que eu busque o controle? Sim, Vero. Prende lá pra mamãe. Como ele é touchscreen, então eu posso tocar aqui para escolher a língua. Coloquei a senha da internet aqui, agora vamos começar a configurar ele. Configurei tudo aqui, claro que não mostrei para vocês todos o passo a passo, porque envolve senha, essas coisas, mas configurei aqui a tela, ó. É a tela de um celular normal, então nada mais é do que um tablet. E aqui eu adicionei os dados que eu preciso, aqui YouTube, né? Vocês podem ver que eu estou usando ele nessa versão aqui, mas pode colocar ele em pé. Eu tenho que atualizar, provavelmente, né? Porque deve estar desatualizado. Você baixa aplicativos nele,
né? Normal. Dá para baixar joguinhos também. Eu vou comprar os controles, né, para os meninos jogar com controle remoto, até porque essa tela é muito grande para eles ficar segurando, não teria como. Mas pode colocar os joystick aqui que eles podem jogar normalmente. Então vai ser muito útil para a família toda, né? Uhum. Agora chegou o Pietro aqui também. Curioso? É bem fácil de mexer. Eu deixei a configuração da língua em inglês, mas pode colocar a língua que quiser, né? Eu deixei em inglês, depois se quiser eu posso mudar para italiano. Então já configurou, né? Aqui é o nosso canal. Aí os últimos vídeos, ó. O som dele é muito bom. O som é muito bom, que era uma coisa que eu tinha dúvida para ver como é que seria a saída do alto-falante dele. É ótimo, não é aquela coisa sem graça, né? Porque vai ter os graves, as coisas na pegada em que eu gosto, digamos. Vou ver um vídeo que tenha uma cena mais emocionante. E é bom quando tem os graves que funcionam bem. E a imagem, né? Acho que vocês estão conseguindo ver. Espero que a câmera esteja captando bem a imagem, porque vocês vê aí com a câmera e eu ver aqui é outra coisa totalmente diferente. E aí agora vamos fazer a rotação dele, porque assim tá no modo horizontal, né? Agora eu vou colocar no modo vertical para nós ver outras coisas. Aí aqui atrás, ó, ele gira aqui, né? Para ele virar no vertical. Aí aqui tem um extensor que você destrava aqui a travinha e puxa e amplia para que ele fique apoiado para você ver no outro formato. Aí apoiei aqui agora nessa versão, né, que a tela gira sozinha ou você trava ela. Então aqui eu coloquei a página, né, do nosso canal no YouTube para vocês verem que funciona super bem o YouTube, mas não é só isso, né? Ele é bem mais completo. Aqui tem todos os outros aplicativos que ele pode funcionar. Aqui são os básicos, aí todos eu tenho que eu vou atualizando conforme eu vou usando. E posso adicionar outros tantos aplicativos que eu quiser, inclusive colocar o WhatsApp aqui dentro e sem precisar usar o celular, né? Eu posso usar o WhatsApp aquele online, eu acho que vocês sabem que existe uma forma de você conversar com as pessoas sem precisar estar com o telefone na mão. Ele tem todos os comandos aqui pelo controle e automaticamente ele tem controle de voz também que fica aqui em cima. Aí é só configurar tudo e a câmera, uma coisa bem legal também, que a câmera fica aqui, mas ela não fica ligada o tempo todo. Se você quer usar a câmera, digamos, vou fazer uma chamada de vídeo, né, para os meus parentes, digamos. Aí eu venho aqui e libero a câmera, que ela fica escondida aqui, ó. Aí eu abro a câmera. E aí, quando eu não estiver mais, né, usando, não for usar a câmera, eu simplesmente fecho ela. Assim, dá uma certa privacidade, né? Coisa que no celular a gente não tem. E aqui tem tudo, ó. Tem calculadora, nada mais é do que um tablet, né? É enorme. Então, as configurações para você mudar o que você quiser. Aqui também você consegue ver as fotos. Vamos ver se eu vou ter alguma foto. Ó, tenho algumas fotos aqui porque eu já ativei acessei, né, com uma das minhas contas de e-mail, então tem todas as fotos que estão salvas. Na época eu ainda tinha cabelo mais curto. É super completo, você pode criar a tua própria agenda aqui dentro. Ó, tem os calendários, você cria as agendas, você pode baixar aquelas agendas inteligentes que elas vão te ajudar no dia a dia. Conforme eu for usando, no passar dos dias eu vou compartilhando com vocês. E o André já está usando, né, André? O que você tá achando, meu amor? Gostei. Gostou? O que você tá fazendo dali? Fazer uma montanha. Ah, tá fazendo um desenho de montanha que tu viu no vídeo. Sim. Isso? Que legal. Deixa eu ver seu desenho. Olha, você aprendeu a fazer olhando ali no vídeo? Sim. Ai, que legal. Mas no vídeo não teve estrelinha. Eu que fiz. Ah, tu adicionou as estrelinhas. É porque tá de noite, porque tem a lua. Ah, ok. Agora troca a tela, acha outra coisa para mostrar para esse tia que você sabe mexer nesse daí, que você gostou. Fácil. É fácil? Sim.
Usa o controle? Ah, esse daqui embaixo. Sim, esse daqui embaixo é o do solzinho. Ah, é do solzinho? Uhum. Olha. Né? Sim, olha. Tá aprendendo tudo, né? É melhor esse do que o seu? Olha, tem ali o círculo. Legal, né? Esse é mais legal que o seu tablet menor? Os dois. Os São dois? os preferidos. Ah, ok. Estou aqui testando, né, meu MagPad e estou adorando. Virou um parceiro na cozinha, em qualquer lugar da casa. Que nem, ó, vocês me ouviram ali um pouquinho das músicas que eu costumo ouvir. Não muito por causa dos direitos autorais, né? Mas ele tá sendo bem útil. E até quero dar uma olhada em umas receitas novas, né, ali. E hoje eu vou fazer tiramisu. Tiramisu já sei a receita de cor, né? E então não preciso ver. E tem uma coisa bem legal que eu vou fazer em breve, né? Não hoje, mas é adicionar as minhas receitas. Vamos fazer um caderno online, digamos assim, né? Com todas as minhas receitas que eu costumo fazer com mais frequência. Eu tenho meu caderninho ali, mas aquele é mais para memórias no futuro, né? Mas também quero ter um digital, que às vezes é mais fácil. E também, digamos, viajei, eu não levei meu caderno de receita, mas quero fazer alguma coisa diferente. Aí eu vou ter uma versão online também. E há um tempo atrás vocês me pediram para fazer um e-book, né, com as minhas receitas. Se vocês quiserem, assim que estiver pronto, aí eu compartilho esse e-book com vocês também. Aqui eu tô no YouTube Music. Aí eu vou sair agora do YouTube Music. Agora eu vou entrar aqui no YouTube normal. E aqui tem todas as coisas aquelas telas bonitas que vocês costumam ver na TV. Eu posso deixar aqui e ouvir dar uma pausa aqui por causa do direito autoral, mas eu posso ouvir os meus jazz, as minhas músicas ambiente, que eu adoro também, não só a música com letra, mas também só aquela batida mais legal, né? Que é um som mais ambiente, que nem tem esse aqui, ó. Ó, fica bem decorativo também, né? E que nem eu falei, quero ver vídeo. Ah, vamos colocar ali, vou ver um take de um vídeo de quem eu gosto. Vamos trocar aqui essa tela e eu vou colocar o vídeo de quem eu gosto de ver. Que nem eu gosto dos vídeos da Hannah, então eu posso, que nem agora que eu vou cozinhar, eu posso fazer a minha receita vendo o vídeo dela, o último vídeo dela que eu ainda não vi. E o controle não é que você tem que arrastar a seta, é você movimenta a mão
para que ele vá no onde você quer. Digamos, eu quero dar o play aqui, aí eu vou ali com o mouse e dou o play, movimento com a mão, aonde eu quero que ele pare, e aí eu vou ali e pauso. Então é bem legal, achei bem tecnológico, os meninos também estão adorando, principalmente o André, né? O André é mais curioso, assim, gosta de fuçar em tudo. Tem um canal italiano que só tem receitas, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí eu acho que é mais prático vir aqui e digitar na tela, como é que é o nome do canal dele? Ó, eu adoro ver as receitas do Rapanello, seu chefe Gabriele. Eu gosto muito das receitas deles porque é prática, rápida, você sempre vai ter os ingredientes em casa e é muito simples de fazer, porque tem receitas italianíssimas, né? Fáceis de fazer e você pode trocar a língua, né? Você não precisa deixar em italiano se você não entende o italiano, que vai ter outras preferências de língua, aí você escolhe a língua que você quer e você vai poder ver a legenda. O café já ferveu, agora eu vou colocar para esfriar e vou voltar que eu ouvi as minhas músicas, né? E como eu vou fazer um tiramisu pequeno hoje, então eu fiz uma moca só de café e vai ser o suficiente. Aí eu faço café, né, e tiro ele e coloco já no bowl que eu vou molhar os biscoitos e deixo esfriar. Essa moca grande aqui, normalmente eu faço café nela quando nós recebemos visitas, que daí ela serve a mais de uma xícara, ou então quando eu faço tiramisu, porque normalmente a moca que eu uso todos os dias é essa aqui, que dá 2 xicrinhas, né? 2 xícaras de café, as xícaras pequenas, né? Que é a que nós usamos diariamente quando fazemos café, ou só o Léo toma, ou eu tomo com ele, sempre. Aí o tiramisu eu vou montar dentro desse bowl aqui, porque esse aqui tem tampa, é o maior que eu tenho com tampa. Como eu tô com pouco espaço na geladeira, então eu não posso colocar uma travessa ali, sendo que eu não vou ter espaço para as outras coisas, porque agora chegou o período que começa a esquentar e tudo tem que ficar na geladeira, que senão estraga com muita rapidez. Aí eu vou começar primeiro batendo as claras. Normalmente aqui eu já compro, né, as claras pasteurizadas para eu não precisar pasteurizar. Eu aprendi a pasteurizar os ovos. Se vocês quiserem, mais para frente também, um dia eu posso mostrar como é que eu faço o processo de pasteurização dos ovos. Eu acho mais prático já comprar a clara pasteurizada, mas dá para fazer em casa. Normalmente eu tenho um pouco de dificuldade para achar a gema pasteurizada. E aí normalmente é essa que dá para pasteurizar em casa com mais facilidade. E aí aqui eu vou colocar 250 ml. Aqui tem meio litro, então eu vou colocar só metade. Ó, ela é bem líquida, você olha assim, nossa, essa clara não vai dar certo. Mas dá sim, eu vou usar metade, que eu vou fazer só meia receita. E vou usar 250 gramas de mascarpone. Vocês já me pediram se dá para fazer com outro queijo. Não sei, teria que testar se dá para fazer com outro tipo de queijo, que mascarpone nada mais é do que um tipo de queijo, para fazer doce normalmente. Então esse aqui eu guardo. Aí agora eu vou bater essas claras, né? Primeiro até elas ficarem mais firmes, só a clara, e depois eu coloco um pouquinho de açúcar. Ó, dá super certo, ó. Já tá firme. Em questão de, 2 minutos ela já fica firme. Aí eu vou colocar açúcar. O açúcar pode colocar aquele que tu quiser. Eu vou colocar 2 colheres rasas só de açúcar. A receita original vai bem mais açúcar. Mas eu uso menos porque os biscoitos já têm açúcar. Então, para não ficar muito doce e não virar uma bomba açucarada. Ok, é só até o ponto de ficar assim, firme, né? Eu não gosto de bater clara em bowls rasos por causa disso. Ela se espalha. O que eu gosto é aquele ali, mas é onde eu vou montar, então não dá. Eu vou usar 250 gramas de mascarpone.
Normalmente eu tiro uns 10, 15 minutos antes para que ele fique com a temperatura mais ambiente. Ó, ele sai inteirinho do potinho. Aí aqui de novo, eu vou bater para misturar essa clara com o queijo. O certo é não bater a clara com o queijo para que o creme fique mais aerado, mas eu bato. O certo é não bater com a batedeira, misturar com o fouet para que a clara acabe não perdendo a estrutura e o ar que fica ali dentro, né? Então reservo esse, pego aqui o meu café que já tá morninho, vou colocar um pouquinho de açúcar no café. Um pouquinho mesmo. Peguei aqui os biscoitos, né, que vocês vão encontrar no Brasil o biscoito champanhe, mas aqui é um próprio para fazer tiramisu ou receitas com bolacha, com biscoito no geral, né? E aí eu vou montar agora, não é só isso, é super simples, super rápido de fazer essa receita. Não tem muito mistério para fazer esse doce. Vou pegar um pouquinho do creme e coloco no fundo. Pego a bolacha e como é uma bolacha um biscoito que absorve muito café, então eu só passo aqui por dentro, ó, já vai ficar cheio de café. Aí eu vou quebrar a pontinha aqui. Não precisa. Aí coloco aqui no fundo. E aí vou intercalando como qualquer outra receita com bolacha. Coloco no fundo. Esse é o modo mais fácil que tem de fazer, o mais simples também. Existem outros métodos, né, de fazer tiramisu, mas eu gosto de fazer esse que é mais rápido, mais simples e vai ficar gostoso. Os meninos, né, os meus meninos, quando eu digo, são os 3, meu marido e os meus 2 filhos. Amam esse doce. Eu já não sou muito fã, eu não sou muito fã de doce no geral. Aí quando eu colocar ele na geladeira, ele vai ficar mais firme o creme. E agora, antes de eu colocar na geladeira, eu já vou colocar o cacau por cima. Não precisa ser agora, você pode colocar o cacau um pouco antes de servir, mas eu gosto de colocar por causa da intensidade. Aqui o cacau vai ficar um pouco mais intenso em cima desse creme, então vai dar um gostinho a mais. Tem que ser cacau, gente, se vocês querem um tiramisu típico, mais típico italiano, não coloquem chocolate em cima. Tem que ser cacau 100% e amargo. Isso é o que é vou tirar meu tapetinho para não sujar. Essa é a forma que é servido aqui. O tiramisu, normalmente eles montam na mesa quando você vai comer. Eles vêm ali, montam para você e colocam o cacau na hora. E é cacau mesmo. Bem tradicional. Eu gosto de colocar antes. Quanto? Ah, o quanto quiser. Eu coloquei meia colher dessa aqui de sobremesa, né? Bem... Aí, ó, prontinho. Uma sobremesa rápida de fazer, simples, que fica muito gostosa. É bem típico daqui, né? Num formato mais simples, porque o verdadeiro é mais elaborado, é feito com gema, tudo, é diferente um pouco. E o sabor também, o resultado sempre acaba sendo diferente por causa do ovo. Mas esse aqui é um modo mais simples, mais rápido, que é bem parecido, né? Na verdade, só a única coisa que eu não usei aqui foi a gema do ovo, que normalmente eu não uso, porque daí tem que pasteurizar.
Então eu prefiro comprar já a clara pasteurizada para não ter risco de salmonela. Aí agora eu fecho. Agora eu levo ele para a geladeira por pelo menos, no mínimo, 2 horas de geladeira, até a hora de comer. Quanto mais tempo ficar, mais gelado fica, mais firme o creme fica, os sabores ali do café no biscoito também vai ficando mais intenso. O cacau aqui no creme também vai ficar bem melhor. Vou aproveitar e já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí nesse vídeo, recebendo, né, uma novidade aqui em casa para nós. Tecnologia nunca é demais, né? Nos dias de hoje não temos como fugir, né? A gente precisa de coisas mais práticas, mas que nos ajudem no dia a dia. E eu estou adorando o MagPad, super indico para vocês. Vai ter cupom de descontos na descrição do vídeo e no primeiro comentário que eu vou deixar fixado. Como vocês viram, é muito prático, ele é muito fácil. A alça aqui também é super segura, pode carregar para onde quiser. Então, eu super indico para quem quiser adquirir, para tornar o dia a dia mais funcional, mais prático, entretenimento também. A bateria dura ali que eu vi, usando no modo eficiente, dura até 5 dias. Para mim, eu acho que vai ser muito mais funcional deixar as receitas aqui do que no meu próprio caderninho. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.